Uau! O ano era 2008 e o mercado de celulares era muito diferente de hoje. Quer dizer, ele estava mudando, pois o iPhone já havia dado as caras e revolucionado o mercado mobile com toda a sua grandeza. E graças a essa nova tendência de celular touchscreen sem botões, a Apple meio que obrigou indiretamente todas as marcas a também irem para esse caminho. E mesmo após se relutar no começo, foi pensando nisso que a Nokia criou o seu primeiro titã para bater de frente com as rivais. Me solta! Surgindo assim o Nokia 5800. O maluco é brabo. Que não foi necessariamente o primeiro celular touchscreen da empresa. Quem leva esse mérito é o Nokia 7710, porém, esse aí não deu muito certo e é totalmente esquecido. Quem popularizou de fato esse formato foi o 5800, que apesar de já ser um smartphone, ainda faltava bastante recursos para superar as rivais. Porém, por outro lado, o seu preço agradava. Não era nada barato, porém, perto dos concorrentes sim, tanto que esse foi um dos motivos do seu sucesso. E apesar de elegante e diferenciado, o seu visual era um pouco espesso, mas com uma aparência única, que um tempo depois virou padrão em outros modelos. Os botões na parte da frente sumiram, restando apenas 3 para facilitar nas tarefas básicas, e alguns nas laterais. A sua tela de 3.2 polegadas chamava atenção, e era considerada gigantesca para a época, principalmente para quem estava acostumado com os aparelhos antigos da Nokia, cheio de botões ou com teclados QWERTY. Quando migraram para cá, ficaram deslumbrados com a novidade e até estranhavam no começo. O painel era do tipo TFT LCD, e sabemos que as telas TFT hoje em dia apresentam uma qualidade bem ruim e inferior que um IPS, por exemplo, mas para aquela época era algo totalmente satisfatório. Eu digo apenas satisfatório porque já existiam aparelhos mais antigos que vinham com telas OLED, como era o caso do Nokia N85. Quer dizer, não tão mais antigo assim. Porém, já poderiam ter tacado uma tela IPS aqui pelo menos, né? Mas na realidade, esse nem é o maior dos problemas. O que pega mesmo é por essa tela ser resistiva e não ter multitoque, coisa que dificultava muito na realização de tarefas e digitação de textos um pouco mais longos, fazendo o uso da canetinha estilo ser indispensável. Sim, pelo menos o acessório já vinha embarcado no aparelho, né? Mas, mesmo utilizando ele, ainda assim pessoas relatavam bastante dificuldades de manusear, mesmo para a época. Também dá um pouco nos nervos a falha de resposta e a imprecisão do touchscreen. Note como em alguns momentos basta apertar uma vez, enquanto para outros comandos você precisa dar um clique duplo ou até mesmo 3 vezes até receber uma resposta. O que o deixava muito abaixo do iPhone, por exemplo, que já tinha tela capacitiva e com multitoque. Isso dispensava totalmente o uso de qualquer caneta. Esse aparelho ainda veio com a nomenclatura Express Music, em um tempo onde isso era bem cobiçado. Express Music, que era uma linha de aparelhos especialmente projetados para a reprodução de música, como o nome já diz. E isso não era à toa, já que ele tinha um player de música atualizado, com melhorias nas buscas das mesmas, um fone de ouvido super ousado de excelente qualidade, com controles de volume multimídia, um dos melhores da época, e isso não é nem eu que tô falando, eram os reviews, e as pessoas que utilizaram e comentaram. Os alto-falantes do aparelho também eram estéreo, com som surround, coisa que foi retirado nos smartphones mais recentes, e só retornou atualmente, hein? Hoje você paga uma nota em um celular e nem com som estéreo ele vem, e a Nokia lá em 2008 trazia isso. E não para por aí, pois ele também tinha um serviço diferenciado de download de músicas, onde o usuário recebia uma licença para baixar suas faixas favoritas gratuitamente durante um ano através da loja da Nokia. Obviamente, esse serviço já foi descontinuado há muito tempo junto com a OV Store. Mas é uma curiosidade legal que pouca gente sabia mesmo na época, e teve uma galera que comprou o celular lá atrás e nem sequer usou esse serviço. Que coisa, não? Beleza, então vamos fazer um unboxing para relembrar os acessórios que vinha na caixa. Eu não preciso nem falar nada, que era recheado de coisas, porém aqui não vai ter algumas delas que eu vou citar daqui a pouco. A caixa era bem colorida e bonita, porém essa caixinha aqui ela não está tão conservada e tão bonitinha quanto as outras, né? Tem algumas rasuras aqui, ó, mas não tem muito o que fazer porque conforme o tempo passa,
as caixas vão ficando regaçadas mesmo, né? E se eu não me engano, ele também vinha com uma proteção aqui, que você conseguia abrir de lateral, assim como outros modelos, né? Era alguma propaganda, focando em algum cantor, alguma coisa da Nokia. Se eu lembrar e se eu achar também, eu vou colocar aí pra vocês verem como que era a caixinha zerada, né? Realmente eu não consegui achar na internet, pessoal, mas eu lembro que tinha sim. Dá um exemplo aqui pra vocês, que era mais ou menos dessa forma, olha só. Essa daqui é a caixinha do Nokia X3. E daí ele vinha com uma propaganda aqui da Rihanna, que na época estava em alta, né? Tinha alguns que vinham da Ferg, por aí vai. Era uma parceria que as empresas faziam, mas eu lembro que o 5800 tinha uma proteçãozinha assim, com alguma outra propaganda. Mas enfim, só firula isso. E aqui já tá o aparelho, a caixa é gigante, por sinal, padrãozão da Nokia, bem decorativa, nada de minimalista. Isso sim que é bom, né? Antigamente as caixas eram bem detalhadas. Aqui no canto, Nokia conectando pessoas. Aqui, focando no Home Switch Music, da versão Express Music, né? Como eu já falei para vocês. E aqui é os acessórios que vinham. Eu vou ficar devendo para vocês o fone de ouvido, mas ele era dessa forma que tá passando aí. Era um fone muito parrudo. Vamos abrir aqui então, pra gente ver o que vinha no bichão. Ele abria desse jeito. Já tem o Nokia aqui. Eu já liguei ele, né? Mas quando a gente liga vem aquela musiquinha clássica. Daí aqui vem a canetinha. Na verdade eu tive que trocar essa capinha que ela veio bem estourada, né? Ó, plástico bolha, a melhor parte. Vem o carregador dele com essa entrada antiga, ó, de pininho aqui, que eu nem lembro o nome. Quem souber comente aí. Essa versão aqui era da Claro, mas na verdade ele já é desbloqueado. Antigamente, quem aí lembra que a gente não comprava o celular, podia usar a operadora que quisesse? Não, era uma ou outra, celular desbloqueado era luxo. Ele veio com esse adaptador de cartão aqui, eu não sei porquê, eu acho que na caixa oficial não vinha. Manualzinho da Claro, como eu falei. Aqui vinha um mini, como que é o nome disso daqui? Mini D, pra baixar o driver, né? Olha só, eu lembro que tinha um CDzinho desse do Chamito, que tinha um monte de jogo da hora, né? Aqui eles já estavam mandando esse CDzinho menor, era como se fosse um MD, né? Que anteriormente eles mandavam CDs. Enfim, né? Pra você baixar o driver, esse tipo de coisa. Mas, olha lá, ele roda como DVD, mas tem um nome diferente essa mídia aqui, ó. O copyright é de 2009. E o manual, então, ó, fi. Tamanho de uma lista telefônica, de uma bíblia, ó. Chega lá na missa com isso daqui. Ó, e ele veio desse jeito, bem estourado, como eu falei pra vocês. Veio com uma canetinha aqui, mas eu acabei trocando por essa. Ó. Eu gosto mais da tampinha preta, né? Antigamente era destacável. Essa daqui é original. Apesar de estar bem surrada, a outra ela já não é original. Mas enfim, tem também um pingente da Nokia. Esse daqui é bacana, olha só, a época que a gente colocava pingente no celular. Algo inimaginável hoje, né? E isso daqui era muito estiloso, meus amigos. Quem aí lembra? Tinha uns da Vivo, aqueles bonequinhos, tinha uns desenhozinhos, um monte de coisa a gente colocava aqui no canto do celular. Se eu não me engano, acho que até o Moto G2, até alguns aparelhos de 2012, por aí, ainda tinha essa possibilidade. Hoje foi retirado e eu nem sei aonde que coloca. Aqui, eu acho que amarrava mais ou menos aqui. E daí ele ficava pendurado no celular no maior estilo. E também eu lembro que era muito difícil de colocar isso daqui. Nossa, velho. Demorava um tempão. Para finalizar, o restante aqui da caixa vem com mais um panfleto da Nokia. E aqui, um focando nas músicas, olha lá. Baixe milhões de músicas grátis. Que, como eu falei para vocês, era um serviço exclusivo da Nokia, um diferencial para a época, que você conseguia baixar músicas de forma gratuita por um ano, uma licença gratuita. Aqui tá explicando, olha só o código, cara. Como eu falei, infelizmente não funciona mais, né? Mas pra época é capaz da pessoa nem ter ativado isso, porque como eu falei antigamente, né, a galera não tinha muito conhecimento, não tinha acesso à internet, nem lia manual direito, né, então, ó, muita gente que comprou o aparelho deixou passar, né, nem ligou, tal, você digitava esse código aqui pra ativar lá no serviço da Nokia que já morreu faz muito tempo, olha lá, daí aqui ele até dá uma indicação em texto para como você fazia, ó, o Nokia Music, conectar no PC, criar uma senha e nome de usuário, tal, e assim vai. Legal pra caramba isso daqui, hein? E de resto, não tem mais nada. E aqui está o grande aparelho. E um diferencial dele era a sua canetinha Stylus, né? Que como eu já falei anteriormente,
muitas das coisas você precisava dela. Essa tela aqui é resistiva e é bem ruim. Hoje em dia é um sistema muito ultrapassado e datado, né? Dava pra você fazer bastante coisa com o dedo, mas olha só como que o toque na tela era atrasado, né? Então, se você quisesse um pouco mais de precisão, você ia obrigatoriamente precisar dessa canetinha aqui, né? Enfim. Bom, eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês, dar um tour no sistema dele e nos aplicativos. Naquela época a gente já chamava de aplicativo, estava começando, né? Mas um tempo atrás não era assim não. A gente conseguia baixar as coisas através da Nokia Store, como eu falei, da Nokia Ove, né? A loja que já morreu há muito tempo. Daí tinha os aplicativos aqui. Olha só como que ele era coloridinho, gravador de voz, câmera. E ó, o touchscreen engasga bastante mexendo no dedo, né? Tinha também a possibilidade de assistir TV digital, porém você precisava de um acessório assim como os outros modelos. Olha só o arroba aqui para você configurar o e-mail, subscribe. Vamos vir aqui em jogos, ó, tinha aquele joguinho da bolinha, o jogo aqui de carro e aquele outro que eu não me lembro, uns palitos de fósforo, mas enfim, posso gravar um vídeo somente sobre eles em breve. Ó, já tinha notas para você guardar suas coisas aí, calculadora, tudo de básico que tem, né? O navegador dele era esse daqui, né? Vindo aqui em músicas, já tem algumas coisas, algumas gravações da pessoa, né? Olha só. Mas a memória interna dele era realmente muito baixa. Ih, travou. É, ele demorava bastante. O player, como eu falei, ele já era um pouquinho completinho, né? Pra sua época. E uma coisa que eu também sinto muita falta desses aparelhos antigos é esse botãozinho na lateral que você desliza para bloquear. Olha só que legal. Deslizou aqui, bloqueou, deslizou, já desbloqueou novamente, né? Calma aí que tem que deslizar até o final. Tô com uma mão aqui, aí é difícil mesmo. Mas enfim, isso daqui lembra um pouco aquela chavinha de silenciar do iPhone, mas ela apenas silencia e não desbloqueia. Tirando isso, ele tem os botões de volume aqui e também um atalho para a câmera, ó. Você apertava esse botão aqui, ele abria diretamente a câmera. Ó, vamos testar aqui. Ele já abre na horizontal. Tcharam! É, impossível acessar, mas pelo menos abriu. Vocês viram o tanto de tempo que demorou, né? Mas enfim. E olha só que doideira. Temos essa câmera aqui de 3.2 megapixels com lentes Car's Eyes. E para fazer uma foto, como que a gente fazia? Segurava o aparelho assim, tcharam, e batia. Porque ele já tinha uma câmera frontal, porém era na qualidade muito ruim, tanto que alguns desses aparelhos nem tinha possibilidade de você utilizar elas apenas para FaceTime, né? Esse daqui ele ainda deixa, mas olha só, a gente colocava o flash, fazia assim, ó. E saca só o sensorzinho aqui, ó, vai ficar vermelho. Olha lá. É, ele também tinha um flash duplo. Não era de xenon igual o Nokia N8 e outros modelos, mas já dava para o gasto. E bom, pessoal, só por curiosidade, eu tô gravando aqui diretamente com ele, na sua câmera, que consegue a resolução de 480 por 640. Dá para fazer isso aqui também. E aí? Ele tá com o sensor vermelho, mas a qualidade é muito ruim. É só pra gente ter uma noção mesmo, né? A captação do microfone também era abaixo, né? Tanto a qualidade de imagem quanto de vídeo, para a sua época, não impressionava, né? Um recurso bem interessante que esse aparelho tinha para a sua época é aquele botãozinho escondido ali embaixo da câmera, do lado da logo da Express Music, vocês estão vendo? Quando a gente aperta, tcharam, ele nos revela alguns atalhos, que vai poupar a uns 2 ou até 3 cliques dependendo da função. Pra gente entrar, por exemplo, nas músicas, na câmera, na internet, nos vídeos, esse tipo de coisa, é um recurso muito semelhante ao que a Samsung traz hoje nos seus aparelhos, né, com a tela Edge. Na verdade, não apenas a Samsung, mas diversas outras marcas aí com seus sistemas operacionais tentam trazer alguns recursos assim para poupar alguns cliques, né? Mas isso para 2008, 2009 era algo bem diferenciado. Muita gente confunde isso com um botão touchscreen, mas não. Ele é um botão clicável mesmo, ó. Você tem que apertar. Por isso que eu falei que ele é meio escondido ali no canto, né? Pois é. Importante lembrar também, caso você tenha algum aparelho antigo parado aí na sua casa que não usa mais, manda pra gente que a caixa postal tá aí na descrição, beleza? Com certeza farei bom uso. E esse foi o glorioso Nokia 5800, que marcou uma geração e muita gente que teve gostou e muita gente que não teve sonhou em ter.
Falei pouco, mas falei bonito nesse final. Quer dizer, não falei nem um pouco, porque o vídeo foi longo e eu falei bastante. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado, né? Se inscreve, marca o sininho aí, deixa o like também, que isso ajuda muito o YouTube a recomendar a gente. Se quiser ver outros celulares, comente aí. E como eu falei, você pode ajudar também mandando um aparelho antigo, mesmo que não funcione, para o canal, beleza? Então é isso, meus amigos. Valeu, me despeço por aqui, até a próxima e fui! Abração!